Boa noite, gente. Voltamos aqui nesse canal. É 16 horas de História Negra, ao vivo, no dia 3 de maio. Esperando dele pedir a solicitação da live aí para ele fazer a apresentação dele. Nós estamos meio aqui a mediação, porque chega um momento que as pessoas já não conseguem mais, né, seguir aí, têm os compromissos. Mas até 1 hora da manhã a gente garante que estaremos aqui conversando com vocês sobre a história das pessoas negras na diáspora, na África, durante a escravidão, durante a pós-abolição, só com gente preta. Então, vocês ficam ligados aqui. O dele está chegando para falar sobre o estrangeiro no terreiro. Alberto Camus e o Teatro Experimental do Negro em 1949. Boa noite, Deri. Seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Vamos lá? Tá dando para me ouvir? Tá dando para ouvir. Beleza. Olha só, vou me apresentar muito rapidamente. Eu queria dividir essa apresentação de hoje em 3 partes, né? Então, fazer uma apresentação pessoal, depois falar um pouco da minha primeira pesquisa, ainda nessa apresentação, e as outras 2 partes, vou falar do tema que eu propus, né? Que se intitula O Estrangeiro no Terreiro, Albert Camus e o Teatro Experimental do Negro, 70 anos da primeira representação do Calígula no Brasil. Então, falar um pouco do Calígula e falar dessa representação do Teatro Experimental do Negro. Vamos ver se eu consigo. Caso esteja muito estendido uma parte, você me dá um toque e de repente eu avanço. Ok? Tá ok. Então, para quem está chegando agora e de repente eu não conheço, eu me chamo Aderivaldo Ramos de Santana, faz uns 14 anos que eu vivo aqui na França, sou do Rio de Janeiro e fiz minha graduação na PUC do Rio de Janeiro, depois vim fazer mestrado e doutorado aqui na França. E meu tema de doutorado, né, que até a Flávia, eu agradeço aqui, quero agradecer a Flávia, Ana Flávia, pelo convite, até me pediu para falar, mas como eu acabei de entregar a tese agora há pouco, ainda não defendi, mas entreguei, eu queria poder falar de outra coisa, mas o meu tema de trabalho no doutorado foi sobre biografia de escravo. Eu fiz um trabalho sobre algumas biografias, seguindo um fio condutor, um comerciante iorubá que foi capturado na Nigéria, em Lagos, na atual Nigéria, em 1820, vendido para o Brasil como escravo em 1820, viveu até 1837 entre Rio e Pernambuco, né? Prefiro afirmar Pernambuco do que Rio de Janeiro, e acompanhando a família do seu proprietário veio a se tornar um homem livre aqui na França. Uma vez livre, homem livre, trabalhou num hotel, trabalhou em algumas casas de família, sempre como doméstico, que era a profissão que ele tinha exercido enquanto escravo no Brasil. Ele decidiu ficar aqui durante 4 anos, mas sempre com uma vontade de voltar para o Brasil, porque ele tinha deixado um filho. Então ele decide procurar alguém que pudesse ajudar ele nesse retorno, e mesmo aconselhado a não retornar, né, porque isso se passa entre 1837 e 1841, quer dizer, o tráfico ilegal estava retomando com uma força enorme, né? A gente sabe muito bem que a primeira lei de abolição do tráfico no Brasil é de 1831, então ele ainda está no Brasil nesse período, chega na França em 1837 e decide voltar para o Brasil em 1841, correndo o risco de possivelmente ser reescravizado. Mas ele tinha feito um acordo, né, é o que eu demonstro na minha tese, ele tinha feito um acordo por melhores condições de trabalho com o ex-proprietário dele, que conseguiu uma ascensão econômica no ramo da indústria da cana-de-açúcar em Pernambuco, então ele retorna na esperança de conseguir melhor condição de trabalho. O que acontece? Depois desse retorno, ele vive ainda vai viver na casa desse proprietário 1 ano e meio, quase, após o retorno dele, até que ele sofre uma emboscada numa noite, no domingo, e é brutalmente linchado. E desse linchamento ele vem a óbito, né? Então, essa é um pouco o resumo
da história da tese. É claro que tem outros temas lá dentro, né? De uma certa maneira geral, eu acabo fazendo uma biografia coletiva, eu falo de outros personagens também, mas de modo geral, assim, resumidamente, esse é o fio condutor e é o trabalho com que eu publiquei mais artigos, né? Tenho alguns artigos publicados sobre esse tema, então facilmente as pessoas podem encontrar sem nenhum problema. Então, esse foi o meu tema de trabalho da tese, e a gente sabe muito bem, nós pesquisadores, que de vez em quando, para relaxar e etc., a gente continua fazendo pesquisa, lendo materiais, lendo coisas que a gente colocou de lado. Eu tenho muita coisa ainda que eu pretendo publicar ligado à tese, mas não somente à tese. E pela minha trajetória, eu venho do pré-vestibular comunitário para negros e carentes na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em Paciência. Então, eu sempre procurei também ligar a minha experiência pessoal a algumas áreas de pesquisa, alguns centros de pesquisa. Por exemplo, no mestrado, eu trabalhei com política de ação afirmativa, tentando fazer uma perspectiva, não, na verdade, comparativa entre a experiência francesa e a brasileira, porque aqui na França não se discute raça, né? Não sei se eu tinha sublinhado, eu vivo na França há 14 anos e sou professor, atualmente faço parte do corpo de docente da Universidade de Bordeaux-Montaigne, em Bordeaux. Então, quando eu fiz o mestrado, eu trabalhei sobre política de cota, para tentar entender como elas tinham sido implementadas aqui, na mesma época que elas foram implementadas, inclusive, no Brasil, de maneira muito, a princípio, como vou dizer, individual, porque as universidades no Brasil tinham autonomia, né? Então começou na UERJ, também na Universidade da Bahia, depois na UNB, e aqui eles tinham começado um processo parecido, sendo que na França não se pode fazer estatística racial. Então essa minha pesquisa, que tinha a intenção de ser comparativa, eu tive que modificá-la para uma amostragem de experiência, vamos dizer assim, dessa maneira, para tentar compreender como as políticas de ação afirmativa foram implementadas na França, tentando também fazer uma espécie de espelho com o que tinha sido implementado no Brasil. Então, para falar um pouco do mestrado. E eu continuei sempre tentando levar, apesar da minha pesquisa de doutorado ser sobre o século XIX, ser sobre escravidão no século XIX, levar minhas leituras, impulsionar minhas leituras sobre a nossa representatividade, né? Eu me interesso muito sobre o tema da representatividade, e aí eu chego a essa segunda parte da minha fala hoje, que é justamente o meu interesse de compreender, sobretudo com relação à nossa representatividade, uma vez que a gente fala que o nosso espaço vem de longe, como é que essa possibilidade de encontro entre um grande escritor, que era tido pelos brasileiros como o maior escritor europeu na época, aconteceu, e será que a gente pode dizer que foi positivo nos dois sentidos, né? E quem lucrou, de certa forma, com esse encontro? Então, para falar nisso, a gente podia voltar, né, nós que somos historiadores, na maioria dos que estão assistindo também, voltar no tempo e pensar que o Albert Camus chega no Brasil em 1949, convidado para um intercâmbio cultural que tinha o nome de Monet, né, o pintor Monet, aos nossos dias. Então, era uma série de intercâmbios culturais que tinham partido de uma iniciativa de convidar intelectuais franceses como o Sartre, que nesse ano mesmo de 49 resolveu recusar, porque ele dizia que era muito dinheiro investido para que ele pudesse ir ao Brasil. Então teve o convite para o Sartre, que recusou, mas vai chegar ao Brasil posteriormente, o Albert Camus, Lucien Febvre, todos esses intelectuais que vão acabar, inclusive alguns, indo dar aula na USP, na Universidade de São Paulo, né? Então, nessa época em que a nossa intelectualidade brasileira tinha interesse de trocar informação com os intelectuais franceses, mas sempre numa perspectiva interessante. Eu tenho um amigo que diz muito isso, de um babaovismo, né? De pagar pau para o estrangeiro. Então tinha sempre essa questão.
o Alberto Camus é convidado nesse sentido. E ele chega em 49. Se a gente voltar no tempo, para dar uma olhada, 49, a Segunda Guerra Mundial tinha acabado há pouco tempo, né? E eu acho que fazia 4 anos que as bombas tinham sido jogadas em Hiroshima e Nagasaki, e o mundo em si, vamos dizer assim, pós Segunda Guerra Mundial, pensava ia num sentido de reconstrução, né? Você tem a República Popular da China, que é criada em 49, você vai ter as repúblicas na Alemanha criadas no mesmo ano, né? Você também tem o assassinato de Gandhi, tem a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou seja, no mundo todo tem um certo sentimento, um desejo de reconstruir alguma coisa. No Brasil, nada mudou. Para a gente ter uma ideia, esse ano de 49, em fevereiro, Abdias do Nascimento e Ruth de Souza foram barrados num festival de carnaval, num baile de carnaval no Hotel Glória. Então, quer dizer, o mundo parecia estar mudando no pós-guerra, procurando se refazer, enquanto a gente no Brasil ainda vivia na mesma situação do racismo estrutural, né? Então, para esses 2 atores, o Abdias e a Ruth de Souza, o ano de 49 ele começa bem conturbado, mas ele não vai terminar da mesma maneira. E, nesse sentido, a gente vai ver por que com esse intercâmbio com o Albert Camus, né? Então, a gente, depois de fazer esse apanhado sobre o ano de 49 e ver que no Brasil nada mudou, a gente, então, volta para essa ideia de que Camus foi convidado para o intercâmbio cultural, mas antes de saber mesmo que Camus viria ao Brasil, tinha estreado na França a peça Calígula, que foi escrita por Camus em 1938, mas que só foi publicada em 44, em maio de 1944. Quando ela é encenada, em 46, aquela explosão, né? Porque a peça tem uma força impressionante, né? O Camus introduz no personagem do Calígula um indivíduo pessimista, né? Que caracteriza esse entre guerras, alguém amargurado da vida humana, alguém que ceifa implacavelmente bons e maus, alguém que era torturado, né? E por esse desejo de poder, quase que a gente poderia transpor para personagens como Trump ou Bolsonaro hoje em dia. De pessoas que vão escarnecer Deus e, ao mesmo tempo, necessitam de Deus. Mas tem figuras que pensam que estão além do bem e do mal, e, ao mesmo tempo, que você percebe uma certa loucura, né, no falar e no ser desses indivíduos. Então, como essa peça tinha feito realmente uma grande ruído no meio artístico, o Abdias Nascimento, que tinha interesse já de que os atores negros pudessem representar qualquer tipo de ator, decide escrever para Alberto Camus. E olha que ele não era o único com desejo de representar essa peça no Brasil, né? Por exemplo, tinha o Teatro do Estudante do Brasil, tinha o Teatro Universitário do Recife também, inclusive que queria encenar o Calígula com direção do Zembiski na época. Então, o que o Abdias faz? Ele toma a frente, envia uma carta para o Camus, que fica muito lisonjeado, né? E que aceita que a peça fosse representada no Brasil e não cobra nem direitos autorais nem nada. Então, tudo isso é sempre publicado na imprensa, o Abdias vai fazendo questão de publicar, e aí eu chamo a atenção para a provocação, inclusive do Flávio Gomes agora há pouco, né? Que dizia que existia mais ação no início do século XX do que hoje. Existia mais gente, mais figuras negras, ainda que fosse blackface, havia mais presença na imprensa, etc., do que hoje. Eu vou retomar essa ideia um pouco no final da minha fala, mas, enfim, o Abdias Nascimento envia uma carta para o Camus, que responde. Então, o Teatro Experimental do Negro começa a encenar a peça do Calígula, né? E aí está dentro do elenco o Abdias, a Ruth de Souza e todos os atores do Teatro Experimental do Negro, até porque, voltando um pouco para a peça, o Calígula é dividido em 3 atos e é uma peça que não tem cenário quase, né? Ela se passa
através de diálogos, porque também o Albert Camus está inaugurando esse tipo de teatro onde os personagens são substituídos por consciência, né? É o chamado teatro das ideias. Então, não interessava que tivesse cenário, mas interessasse passar a mensagem. Nesse sentido, era ideal para uma companhia experimental, que talvez com poucos recursos pudesse representar essa peça sem nenhum problema. Então, eles começam a encenar, já fazem algumas apresentações, e aí anunciam que o Camus vai finalmente participar da apresentação dessa peça, né? Vai participar, vai assistir, e o Camus, inclusive, depois vai escrever que ele dá algumas orientações e etc. Isso a gente está em 48, né? E o Camus só vai chegar em 49. Então a peça já começou, e Abdias faz Calígula, Ruth de Souza faz Cesônia, que é a mulher de Calígula, e o Albert Camus chega finalmente no Brasil no dia 16 de julho de 1949, né? Ele chega, já tem uma agenda toda montada, e aí, mais uma vez, uma grande sacada do Abdias, o Abdias consegue introduzir na agenda do Albert Camus um outro percurso, propõe a ele uma outra atividade. É normal que um estrangeiro chegasse no Brasil, a gente sempre leva no Rio de Janeiro, né, como Salvador ou em São Paulo, para ver monumentos, etc. E estava agendado uma visita do Camus ao Cristo Redentor, mas o Abdias também aproveita para incluir uma visita a uma macumba. E aí eu chamo a atenção também para o título, Um Estrangeiro, né, no Terreiro, o título que eu dei. Além da ideia do Camus orientar a companhia de teatro, a grande sacada do Abdias também, que era sempre interessado em resgatar os valores da pessoa humana e da cultura negro-africana, né, que, segundo ele, tinha sido degradada, e, na verdade, a gente pode concordar com ele, degradada por uma sociedade dominante que inferioriza o negro até hoje. Então, a ideia era mostrar o que a gente tinha de mais africano para o Camus, né? Mostrar para ele que era um africano também. Inclusive, o Abdias faz questão de colocar isso na imprensa, enquanto a imprensa toda sempre fala do Camus como o maior escritor francês, né? O maior escritor europeu. Abdias não, diz, ele é um escritor africano, então chama sempre para essa questão da afrocentricidade, né? do Camus. Uhum. Deri, a gente está aqui a gente ainda tem algum tempo. Uhum. Eu queria saber se você tá. Como é que tá aí essa sua explanação para eu saber se vai ter tempo de a gente fazer Tô no meio, vai, claro que alguma vai. pergunta? Então tá bom, então Claro que manda vai. aí. Tô no meio. Tô no meiozinho. Aí o Abdias consegue introduzir, então, uma visita a um terreiro. Quando o Camus publica um livro dele, que eu vou mostrar aqui, vou ver se dá para a gente. Eu trabalho com. Não é uma pesquisa, na verdade, isso que eu estou fazendo, mas é mais um centro de interesse, né? Eu sempre participei de teatro amador enquanto adolescente no meu bairro, lá de Paciência, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Depois cheguei a fazer um pouco de teatro também na faculdade, mas uma apresentação muito simples, na verdade, num curso. O Alberto Camus publica essa história que ele vai visitar o terreiro de Umbanda, possivelmente, ou Candomblé, ele não define, nesse livro, que é o jornal de viagens dele. Então, ele dedica uma parte da visita do Rio a contar como foi esse encontro. Não fica claro, mas é possível que a primeira intenção da Abdias fosse levar o Albert Camus para visitar o terreiro do Joãozinho da Gomeia, lá em Duque de Caxias. Isso não fica claro, mas a gente tem alguns indícios, né? Porque o Abdias contacta alguém que o Albert Camus vai dizer, é um dançarino e pai de santo ao mesmo tempo. Né? Um dançarino e babalorixá seria, ou pai de santo na Umbanda. E parece que a pessoa recusa, esse pai de santo recusa, e aí fica subentendido que a oferta tenha sido muito pequena, que se tivesse oferecido mais dinheiro, talvez ele tenha aceitado. Isso talvez nos permita pensar realmente que era uma figura importante e por isso recusou. E, de fato, se fosse o Joãozinho da Gomeia, o terreiro visitado, o Alberto Camus teria dito, e o próprio Abdias do Nascimento depois teria relatado. Eu vou dizer para vocês por quê, um pouquinho depois.
Então, ele vai acompanhando o Abdias e a equipe e o grupo do Teatro Experimental do Negro, esse terreiro, que ficava a 40 minutos do Rio de Janeiro, né? Já em Duque de Caxias. E a gente percebe uma coisa interessante, que é um dado conhecido, né? Existe uma pesquisa muito importante feita pelo NIREMA, o núcleo de estudo lá da Universidade Católica do Rio de Janeiro, da PUC do Rio, que mapeou os terreiros, né, de candomblé e umbanda na cidade do Rio de Janeiro. Então a gente sabe que existia uma concentração importante de terreiro na cidade de Duque de Caxias, e o Alberto Camus salienta isso, ele dizendo que ele vai para um lugar, vai para uma praça, espera, aí as pessoas levam ele para um lugar, e vai para frente de um terreiro, mas ainda não é o terreiro que aceitam receber ele enquanto estrangeiro, e ele acaba indo por uma segunda opção. E antes de chegar nessa segunda opção, ele vê um despacho, né, uma oferenda, e encontra Exu. Inclusive o padre Geraldo Natalino, na sua tese, ele diz isso, é quando Abdias do Nascimento apresenta Exu para Albert Camus. Então, o Albert Camus ele vai descrever todo essa visita no terreiro que ele vai... Ele chama de macumba. Alguém explica para ele a diferença entre macumba e candomblé, e depois é ele mesmo que denomina macumba. Na imprensa também sai como um terreiro de macumba, então não fica claro se é um terreiro de candomblé. Mas o Camus vai e conta tudo o que viu, fica muito reticente, ele está muito, né, parece que ele está incrédulo, porque ele tem uma hora que ele está de braço cruzado e alguém chega para ele e diz: senhor, descruza o braço porque o santo não vai descer. Entendeu? Engraçado, ele está lá, né, não entendendo muito bem aquilo, as pessoas têm explicado que ia haver um transe, etc. Tinha explicado toda a ritualística, mas ele, sem talvez crer, permanece de braço cruzado. Até que alguém diz isso para ele e o rito continua. Os pais de santo recebem seus orixás, ou caboclos. Ele não diz também, não determina. E às 2 horas da manhã o Camus não aguenta mais e sai. Ele sai dizendo que ele é muito duro, na verdade, na descrição dele, muito pejorativo também. Tudo para ele é estranho ao mesmo tempo, mas ele não glamoriza aquilo. Então ele vê tudo com muito desprezo, sabe? E a descrição dele é um pouco crua, mas essa coisa também talvez do ocidental, né? Eu tenho a impressão, depois que eu li, que o Abdias leva ele tentando mostrar o que a gente tinha de África para um africano, mas que não tinha tanto interesse para ver aquilo e olhava aquilo com os olhos de um ocidental, entendeu? De um europeu. Mas, de certa forma, e aí se eu tiver tempo eu vou dizer, isso vai ficar emprenhado no imaginário também do Alberto Camus, porque ele vai recuperar essa visita ao terreiro numa outra obra dele. Mas, enfim, voltando. Então ele sai às 2 horas da manhã dizendo que não aguentava, né, meio que sufocado, e preferia olhar para o céu e respirar o ar puro. Ele disse: eu prefiro isso do que os deuses dos homens. Né? Nós temos Meio 10 cético. minutos. Sim. Meio cético. Eu estou me aproximando do final. Não, pode continuar. Se não der tempo para pergunta, a gente faz uma consideração final e o pessoal está adorando aqui sua fala. Beleza, então, continuando. Aí o Camus faz essa visita, volta para o Rio de Janeiro e os jornais noticiam coisas que ele não diz no livro dele, que é interessante. Então sai no jornal a seguinte resumo, né? Visita uma macumba em Duque de Caxias por iniciativa de Abdias do Nascimento, em companhia de Aníbal Machado. Aníbal Machado é o pai da Maria Clara Machado, né? Que era um dramaturgo também, um escritor, um romancista. Camus foi apresentado ao Babalaú, que o convidou para integrar a marcha processional, né? Como se fosse uma procissão. Entrou depois de costas, né, no novo terreiro, obedecendo o ritual. Os orixás baixaram, Ogum, Exu, Oxóssi, Ançã, regresso pelas 3 horas da madrugada, com os atabaques enchendo a noite de sons misteriosos. O jornal acaba dando elementos além do que o Camus vai falar, né? O que eu gostaria de, na verdade, salientar no pouco tempo que nos resta, né, é que todo o tempo você vê aí uma iniciativa do Abdias Nascimento, mas da próprio grupo do Teatro Experimental do Negro,
de apresentar um outro Brasil, né? Ele chegou no Rio de Janeiro a apresentar um outro Brasil através do que havia de mais africano, né, na cultura brasileira para ensinar para esse europeu, esse estrangeiro que era ao mesmo tempo europeu e africano, né? Nasceu na África, mas que tinha se criado na Europa e tinha feito toda a sua carreira praticamente na Europa. Quando Camus chega no Brasil em 49, ele já é reconhecidamente o maior escritor francês, quizás europeu na época, né? Do pós-guerra. Então, o que acontece? O que eu vejo depois, lendo outra obra do Camus, é que esse encontro marcou profundamente no imaginário do Camus com relação a Brasil, porque Camus chega no Brasil para essa visita em 49 e em 57 ele vai publicar um livro que se chama O Exílio e o Reino, onde dentro desse livro tem um conto chamado A Pedra que Cresce. Esse conto não se passa no Rio de Janeiro, ele se passa em São Paulo e na cidade de Igapé, né, uma cidade do litoral paulista, próxima à praia. E ele é interessante porque ele chama Pedra que Cresce, porque tem uma lenda, né, que foi contada para o Camus pelo Oswald Andrade, que levou o Camus para visitar Iguapé, que encontraram uma imagem de Jesus Cristo, levaram ele para... Tinha decidido de levar para 2 lugares, a imagem era grande. Mas quando a procissão decidia de levar, né, os que encontraram a imagem decidiam de levar para Igapé, a imagem se tornava mais leve. Então levaram para lá, para Igapé finalmente. E colocaram próximo de uma pedra, onde teoricamente as pessoas... Ela crescia, porque as pessoas tiravam pedaços da pedra como um amuleto e a pedra voltava a crescer. E o Camus conta nesse conto, e ao mesmo tempo ele mistura situações que ele vivenciou no terreiro quando ele foi visitar o terreiro com Abdias Nascimento. Entende? Como ele compreendeu, de alguma maneira, explicaram para ele que na macumba existia um sincretismo religioso, ele retoma essa ideia e tal qual, quando você lê o diário de viagem dele, depois de você ler o conto, você encontra as mesmas palavras que ele utilizou para o terreiro e que ele vai colocar também nesse conto, né? Como se ele fosse, de alguma maneira, impactado por essa visita que ele fez no terreiro, recuperar um pouco do que ele vivenciou ali e juntar com outro fenômeno, que é esse fenômeno do catolicismo, da adoração, esse bom Jesus de Iguapé. Então, para falar que, na verdade, o encontro com o Teatro Experimental do Negro de Abdias proporcionou ao Alberto Camus foi essa influência, mais do que o encontro por um lado, para o Teatro Experimental do Negro poder propor outro tipo de peça a seus atores, né? Mostrar que os negros também podiam encenar Calígula, né? Uma peça que não necessariamente se passa ou que necessita atores negros ou africanos, né? Mostrar que quando o ator tem qualidade, ele pode encenar qualquer papel. Esse era talvez o primeira ideia, o primeiro interesse do Teatro Experimental do Negro e da figura da Abdias Nascimento. Mas, em contrapartida, ele deu a Camus também essa experiência, ofereceu essa experiência que marcou profundamente o imaginário do Alberto Camus, que, inclusive, quase 10 anos depois, ele vai incluir num dos seus contos, né? Para que eu não esqueça, a peça foi encenada com Camus no Rio de Janeiro em 2 ocasiões, 24 e 26 de julho de 1949. Né? Foram as 2 homenagens prestadas. E a cada encenação, a representação, tinha depois, na sequência, uma apresentação da orquestra afro-brasileira do maestro Abigail Moura. Né? Quem não conhece ou nunca ouviu falar, tem um artigo interessante no jornal Nexo, escrito pelo Murilo Roncolato, se não me engano. Murilo Roncolato escreveu um artigo interessante sobre o maestro Abigail Moura. Então, teve essa homenagem, apresentação, homenagem, porque o Camus estava presente e que o teatro fez. E o que me marcou muito, inclusive eu escolhi isso para falar, né? Eu comecei dizendo, nosso passo vem de longe, o interesse da nossa representatividade. O que me marcou muito nesse sentido é que foi a primeira e única vez que o Calígula foi encenado por atores negros no Brasil. Foi a primeira vez que ele foi encenado, quizás, nas 3 Américas. Foi representado pelo Teatro Experimental do Negro. Mas, no caso
na perspectiva do ator negro, foi a primeira e última vez. O Calígula foi depois representado, tendo como ator principal, né? Ator principal, inclusive todo o corpo de atores brancos, mas em ator principal, o Edson Celular em 1991 e o Tiago Lacerda em 2010, para a gente ter ideia. Nunca mais o Calígula foi encenado por atores negros. Bom, tá um pouco corrido, né? São meia hora. Esse, Super! O pessoal tá numa, aqui querendo mais, mas infelizmente já tá chegando no tempo. Olha, tem imagina. perguntas interessantes aqui, acho que é a única que Faça, dá pra gente faça, responder. Se faça. a sua divulgação da sua pesquisa, como que a gente tem acesso para ter mais informações sobre isso que você está falando aqui online? Foi uma das perguntas que chegou. Se você puder falar, divulgar aí seu trabalho para as pessoas continuar acompanhando, porque realmente é muito interessante, todo mundo quer saber mais. Essa participação do Teatro Experimental do Negro com o encontro, e seu encontro com o Albert Camus, não tem nada escrito ainda. Na verdade, são leituras desses anos de jornal, de 44 a 49, jornais, sobretudo do Rio de Janeiro, Jornal do Rio. Diga-se de passagem, o Camus ele vai visitar o Rio de Janeiro e em seguida ia para São Paulo. E Oswald de Andrade consegue convencer ele para ir na Bahia. Então eu convido a quem se interessa pelo tema, ler esse jornal de viagem do Camus para encontrar suas impressões sobre a Bahia. Mas, na verdade, saiu uma matéria na Folha de São Paulo ano passado, né, que completou 70 anos da visita do Camus, e a gente, infelizmente, não fez nenhum tipo de homenagem a Ruth de Souza, né, porque também a gente poderia ter comemorado os 70 anos da apresentação do Calígula e ter parabenizado a Ruth de Souza, que ainda estava viva ano passado, mas não houve nenhum tipo de manifestação da nossa parte, e aqui também, inclusive, eu até me coloco como uma das pessoas que poderiam ter, porque eu já estou lendo isso há 2 anos, mas não consegui nem falar com ninguém sobre o tema, porque eu estava terminando a minha tese, né? Enfim, eu não tenho nada escrito sobre isso ainda, né? São anotações, leituras, e o que eu tenho mesmo publicado é o tema da minha tese que eu mencionei no começo da nossa conversa. É difícil a gente resumir em tão pouco tempo, né, o que pode acontecer, o que pode ser essa pesquisa, mas na verdade eu gostaria de escrever alguma coisa, mas eu gostaria também de oferecer tudo que eu tenho para alguém que se interessaria em pesquisar mais profundamente sobre o tema. Entendeu? Na verdade, eu não Segue o pesquiso. Deni, coloquei aí o endereço do perfil dele. Eu não pesquiso teatro negro no Brasil, eu não pesquiso trajetória de atores nem do teatro experimental do negro, mas eu sou muito interessado nesse tema. Eu gostaria de publicar alguma coisa com o que eu encontrei, mas eu me comprometo também a, de bom grado, oferecer todas as referências a quem quiser continuar pesquisando sobre isso. A minha pesquisa feita, ela já está acabada, eu estou esperando agora só defender a minha tese e eu vou continuar, na verdade, pesquisando biografia de escravos, tem um outro projeto aí em mente para continuar trabalhando. Mas eu não gostaria de deixar passar o dia de hoje, 13 de maio, que a gente marcou. Para mim já é 14 aqui, né? Eu só pude fazer essa live tarde porque eu tenho compromissos familiares que me impediam realmente de poder estar antes. Eu acompanhei, mas eu não poderia estar falando com a mesma tranquilidade. Mas, enfim, eu queria marcar esse 13 de maio, por isso que eu trouxe essa proposta, porque eu acho que é importante a gente poder também lembrar. Tem uma frase do MV Bill que é interessante na música Luz, que diz que sem herança, né, sem conhecimento, a herança africana não avança. Né? Sem conhecimento, a herança africana não avança. Então, acho que é importante a gente recuperar essa ideia de nossos passos vêm de longe. Já existe. A Inaê tem feito um trabalho maravilhoso sobre isso também Maravilhoso. aqui no Sigam. Instagram. Enfim, eu não sei se... bom, a pergunta foi simples, né? Mas eu não sei se eu poderia responder todo mundo, mas se me escreverem, eu vou estar à vontade para dialogar com todos os colegas. Eu agradeço muito a iniciativa e o puxão de orelha da Ana Flávia, porque foi ela que me provocou, falou, apresenta alguma coisa. Mas você sabe, todo mundo sabe que a gente faz pesquisa e muitas vezes você termina a tua pesquisa, você está enjoado dela também, você está afim de falar de outra coisa. Entendeu? Eu acho que a gente tem muito ainda para falar, não só das nossas pesquisas individuais, mas dos nossos centros de interesse, né, das nossas leituras, enfim. Sim, A minha humilde colaboração foi essa. Muito obrigada por essas palavras, por ter compartilhado com a gente, tá bom?
essa sua pesquisa maravilhosa. A gente vai ter que finalizar porque a Silvane está esperando para entrar. Vai falar sobre as mulheres quilombolas do estado de São Paulo. Vocês estão gostando? Continuem conectados com a gente. Até 1 hora da manhã. A gente ainda vai ter Douglas Belchior e o Tu Cobra aqui com a gente, entendeu? Só barril aqui nessa live. Então, Maravilha. vou encerrar essa e vou começar Muito outra. obrigado. Tá bom? Muito obrigado. Vamos fazer Foi Palmares um de novo. prazer te conhecer. Vamos fazer Palmares de novo. Exatamente. Ó, quando a gente se encontra pessoalmente, vai ser ainda melhor. Vai mesmo. Prazerzão mesmo. Valeu, um abraço. Prazer. Até mais. Abraço. Tchau.